Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan, estou aqui para gravar mais um vídeo e gostaria de começar com uma pergunta. Ora, por que as pessoas estão se sentindo tão vazias? Por que as pessoas estão se sentindo mal durante esse processo da pandemia? Ou isso já fazia parte da característica da pessoa, em função, de algum trauma, em função de algum problema muito mais sério que poderia estar carregando no inconsciente dessa pessoa. Ou, óbvio que isso pode ter sido potencializado. Me parece que muitos têm uma dificuldade de lidar com a questão do luto e com a melancolia. Freud escreveu lá em meados de 1916, na história do movimento psicanalítico, tem uma parte que ele escreve sobre isso. Ele fala a correlação entre a melancolia e o luto parece ser justificada pelo quadro geral dessas condições. E aí ele descreve aqui, o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade, um ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia em vez de luto. Suspeitamos de que essas pessoas possuem uma disposição patológica. Então, ele deixa isso bem claro, e ele também faz uma análise, ou pelo menos ele escreve aqui, o quanto a pessoa que tem a questão da melancolia tem uma diminuição dos sentimentos de autoestima, a ponto de encontrar expressão em autorrecriminação e autoenvelhecimento, ou seja, sempre se colocando numa situação de ser humilhado, culminando numa expectativa delirante de punição. Então veja, me parece que essas pessoas que hoje estão nesse movimento de um vazio, de uma melancolia, está muito entrelaçado no luto, ou seja, numa perda. A perda, por exemplo, da vida cotidiana. Imagina alguém lá que tinha toda uma dinâmica de sair de casa, pegar um transporte, chegar no trabalho, ver outras pessoas, mesmo que odiasse essas outras pessoas, que não se desse bem, mas tinha todo um movimento. E hoje as pessoas estão num lugar, pelo menos a maioria das pessoas que estão cumprindo as regras, estão dentro de casa e entrando num processo extremamente reflexivo que muitos não sabem o que fazer. E entra como um lugar que parece que está oco, parece que não tem mais nada a oferecer, mesmo às vezes estando sendo acompanhado pela família. Mas tem aquela história, muitas pessoas têm muito mais liberdade com pessoas que não são da família, têm mais intimidade ou têm mais relação do que com os próprios da família. Mas veja, ele entra nesse movimento melancólico e continua nessa família ao ponto de entrar num movimento de violência consigo próprio. É daí que a pessoa não se sente amada. É daí que a pessoa também não consegue amar como deveria amar. Tem um outro livro aqui também que eu gostaria de falar algumas coisas que eu grifei, mas tem um que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que virou um clássico para muita gente. Mas tem uma parte aqui que ele fala quando nada mais resta. Aí ele descreve aqui, enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadiando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais, mas sabemos
nesse momento que cada um pensa em algo que de repente poderia alavancá-lo de uma tristeza ou de alguma coisa ruim. No caso deles, pensavam nas esposas, aqueles que eram casados. Vezes por outra, olho para o céu, onde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que se assoma a alvorada por trás de um lúgubre grupo de nuvens. Então, aí ele vai falando aqui, né? À minha frente, um companheiro cai por terra, e os que vão atrás dele também caem, né? E ele chega nesse lugar, né, buscando uma ferramenta, né? E qual era a ferramenta que ele buscava? Cada um pega uma picareta e uma pá, né? E todos se precipitavam para dentro do galpão, completamente às escuras, para arrebanhar uma pá jeitosa, uma picareta mais firme. Como é? Não vão se apressar? Falavam para eles, né, os soldados, seus cachorros imundos. Dali a pouco estamos na vala, cada um em seu lugar da véspera. Nem mesmo os cérebros ainda degelaram. Os companheiros continuam calados. Meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. De repente me dou conta. Nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento, ficou sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Percebem? E ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada e a seu ser assim, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e o seu estar aqui comigo podem ser reais, sem sua existência física em si e independentemente de seu estar com a vida. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração, não se podia escrever nem receber cartas. Mas isso, naquele momento, de certa forma, não tinha importância. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta, acho que esse conhecimento não teria perturbado o meu elevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo espiritual teria sido igualmente intenso e gratificante. Naquele momento, apercebo-me da verdade. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Então, o que tem a ver, né? Você está sozinho, não está sozinho, está oco ou não está oco? É quando ele começa dizendo aqui nesse texto, quando... O que é aqui? Quando... Um minutinho. Quando nada mais resta, né? Quando você entra nesse lugar, né, de que nada mais resta, você começa a entrar nesse momento reflexivo. É aí que vem o caos. É aí que você entra em algumas lembranças que, de um modo ou de outro, pode te remeter à realidade. E muitas das vezes a realidade não é algo que você gostaria quando está sentindo esse vazio. Bom, veja, quando nós estamos nesse lugar, é muito importante, né, procurarmos ajuda. Caso contrário, né, a loucura está à espera. Se você gostou desse assunto, por favor, né, se inscreva lá no meu canal, no YouTube, me siga no Instagram e curta a minha página no Facebook, Psicólogo para Todos ou Psicólogo Jeová. Um grande abraço e até a próxima.